Oi, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabi Santina. E estamos aqui na segunda temporada desse podcast maravilhoso. Esse podcast está sendo feito junto com a You Group, nesse estúdio lindo. E, gente, se vocês ainda não acompanharam, tem vários episódios da segunda temporada no ar. Tem episódio 35, eu acho que episódios da primeira temporada também. Vou deixar tudo pra vocês linkado na descrição, playlist, tudo onde vocês podem encontrar tudo. Mas lembrando, todos os episódios saem às segundas-feiras, 18 horas, no meu canal do YouTube, Fabi Santina. Temos também o canal de cortes, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast. Ah, sai no Spotify também, tá? Às segundas-feiras. E temos os cortezinhos ali, tanto no Insta quanto no TikTok, @Vida de Mãe Podcast. Vocês encontram tudo por lá, tá? E bom, como vocês já sabem, todo episódio aqui a gente fala sobre maternidade, troca de experiências. Esse episódio de hoje, especialmente, está sendo patrocinado por Frutella. E teremos... Mostra aqui na tela... Teremos um quadro especial mais pra frente, que vai rolar aqui com vocês. Aí eu explico quando esse momento for chegar. E vocês já viram a nossa convidada aqui também, Fran Justus. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazerzaço estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Bom, vou apresentar, pra quem não conhece, gaúcha, né? Super. Modelo, formada em rádio e TV, atriz também, influenciadora. Nora do Roberto Justus, eu vou deixar esse detalhe porque depois a gente vai falar sobre isso. Nora do Roberto Justus e cunhada da Fabi Justus, que já esteve aqui nessa temporada também, inclusive. E mãe do Arthur e da Estela, né? Isso mesmo. Ai, Fran, obrigada por você ter vindo. Eu adoro esse momento de trocas de experiências. E assim, eu te conheci recentemente pelo seu conteúdo, que eu não sei se vocês aí acompanham. E é um conteúdo tão divertido de maternidade. Você faz ali no Insta uns reels, uns conteúdos, os tipos de mãe. É uma coisa tão engraçada e que a gente se identifica tanto. É muito legal. Acho, assim, a criatividade sensacional. A atriz, óbvio, porque pra fazer algumas coisas ali eu falo, gente, só sendo atriz mesmo. O negócio é mais uma atuação mesmo. Mas é sensacional. Seu conteúdo é maravilhoso. Ai, que bom. Eu tenho recebido muitas mães que me falam assim, nossa, eu me identifico e isso me dá um alívio de ver que não é só comigo, sabe? Então, eu acho que tem um pouco disso na intenção, sabe? Eu vi esses dias um recente que você postou que, assim, a paciência da mãe de manhã, a paciência da mãe à noite. É bem isso, a gente começa o dia assim, não, hoje eu vou ser zen. E a gente chega nos nossos limites, mas é muito engraçado, de uma forma muito bem-humorada. E tudo é conteúdo, assim, porque a vida da mãe é real. Se você for parar pra pensar, é muito engraçado, entendeu? Sim. É tudo muito engraçado. É tragicomédia, na verdade, né? Porque tudo que tem de trágico tem de cômico também. Sim, sim. E aí, assim, tem diversos ali conteúdos que eu achei maravilhosos. A pegar o quadro ali, né? Que já virou um quadro, tipos de mãe também, sensacional. Qual, pra você, até hoje, assim, foi o que mais bombou? Você sabe algum que foi, tipo, nossa, esse foi um que viralizou, assim? O que viralizou foi o De Onde Vêm os Bebês. De Onde Vêm os De Onde Bebês. Vêm os Bebês foi, assim, esse foi eu muito compartilhei inesperado. muito. Foi muito inesperado, porque todo mundo foi bem compartilhado. As pessoas, assim... Porque eu acho que o assunto é um pouco tabu, ninguém sabe o que fazer com aquilo. Então, você vê diferentes abordagens, torna... Não, aquilo muito tá engraçado, muito cômico, né? Tá muito cômico. Tá muito legal, porque tem até a mãe direta, né? Uhum. Eu falo que tem uns que são proibidos pro meu filho, porque agora ele tem idade, ele fala, mãe, posso ver seu Instagram? Eu já fico assim com os conteúdos, assim, eu falo, esse é proibido, esse é proibido. Eu tenho que lembrar o que não pode ver, porque tem algumas coisas que, né? Que a gente tá falando com outras mães, ok, mas a criança não pode ouvir, né? A criança, exatamente. Fiz o de Páscoa também, que fala, a mãe realista que fala, o coelho não existe, né? Aí, imagina... já tem fico. Que tomar aí comecei cuidado. a falar, será que eu foco em pensar que meu filho vai assistir? Ou eu mantenho a linha do é pra mães? Tem que pensar, porque depende do quanto ele vai ver, né? Começa a se interessar, começa a querer participar. Eu sempre fui uma mãe, assim, muito protetora no sentido de não expor ele muito nas redes, assim, ele, a Estela, mas de repente ele começa a querer estar junto. Pela ele idade. Eu gosto de gravar, eu quero. Ele cria os vídeos e ele quer dirigir, assim, a gente fica louco. Então, já tá indo pra área de atuação ali também. Adora.
Não, tem um vídeo que é muito legal, que eu falei assim, eu tinha que gravar com ele dormindo, e eu falei, ai, você consegue fingir que você tá dormindo? E aí eu fiz entrando na cama, ele deixou até o bracinho mole, assim, e eu falei, não é possível, é ator. Não seja ator, filho. Não Mas vai ele por esse gosta. caminho. Mas é que criança tem essa coisa da imaginação, então pra eles, eles estão brincando e eles brincam de verdade. Então, Sim. realmente, a atuação é muito bem feita. A gente tem que aprender com eles, na verdade. Eles vivem nesse mundo lúdico, né? De atuar, de brincar, de imaginar que é o rei, o príncipe, né? Então, é muito mais natural, às vezes, até pra criança, né? Ele embarca muito fácil na imaginação, ele vai e aquela é a realidade, não é? Às vezes eu tenho que... Calma, ó, a gente tá aqui na cozinha, eu preciso que você realmente coma, né? Então, às vezes, já tô na fase que eu preciso lidar com Ele tá com quantos anos? Tá com 5. 5. E a Estela? A Estela, 2. 2. 3 aninhos de diferença aí. Isso. Ah, legal. E, gente, eu falei na abertura que ela é nora do Roberto Justus. Por quê? Porque você contou nas suas redes que você ficou meio intimidada na hora de conhecer ele, meio envergonhada. Como que foi conhecer o sogrão? Nossa, faz muito tempo. Ó. Eu e Ricardo, a gente tá junto desde 2006. E a gente era colega de faculdade. E o fato dele ser filho do Roberto, de certa forma, deu uma distanciada minha, da família, de querer dar a oportunidade de a gente se conhecer melhor. A gente era colega, a gente fazia trabalhos juntos, só que eu namorava, ele namorava, então, aquela que começa a história lá, né? Ela perguntou uma coisa, eu comecei vamos falar sobre o nascimento da Frana. E aí, eu lembro que ele namorava, e aí, namoros longos, e aí quando eu terminei, eu não queria me envolver com ninguém, eu falei, eu quero focar na minha profissão, tava bem, assim, focada em ficar solteira mesmo, porque eu tinha desde um relacionamento muito longo, né? E aí, quando a gente começou, eu perceber que alguma coisa, gente, eu falei, não quero, imagina! E começa todas as nossas preconcepções, né? Deve ser um filhinho de papai, deve ser isso, deve ser aquilo, não vou ser mais uma na listinha dele, sabe? Todas essas coisas. Então, quando ele quebrou tudo isso e mostrou quem ele é, pra mim, foi quando realmente a gente começou a... Eu primeiro tive que perceber isso para depois me deixar levar na relação. E eu acho que tudo isso é para dizer que eu acho que com o meu sogro foi essa mesma coisa, porque eu tinha muita ideia dele do aprendiz, né? O persona, apresentador. Furiosa. Nossa, vai me demitir na primeira... Tá demitida do cargo de nora. Ah, então é essa. O jantar de domingo. É essa Demitida futura do cargo de possível. nora. Ela pega o garfo assim, tá demitida, não rola. Então, tinha um pouco ele era um pouco intimidante no sentido da presença dele, sabe? Você respeita, você conhece o profissional. Então, a entidade Roberto Justus. Mas conhecer a família já não é fácil, ainda mais quando você vai conhecer a família que você meio que já sabe quem é, que tem essa característica de dar um medinho, digamos assim, né? De botar um medinho mais. Você já vai pisando em ovos em dobro, né? Mas ele quebra isso com muita facilidade. Ele é muito diferente desse Roberto Justus, também do aprendiz, né? Ele dá uma agudizada muito grande lá, então foi muito natural. Eu sempre fui muito bem recebida. Sim. Muito mesmo, assim, sou muito grata. E hoje você é praticamente vizinha da Fabi. Sou. Vocês são vizinhas ali. E do Roberto e da Paula, tá todo mundo tudo meio... pertinho. Isso é muito bom, né? Muito Principalmente bom. para as crianças ali que têm idades próximas. Exatamente. Pra brincar tudo junto, é maravilhoso. Em São Paulo, a distância realmente, trânsito, atrapalha porque às vezes não é nem muito longe, mas a logística de trânsito, de horário, acaba complicando muito em São Paulo. Com escola, com rotinas, com tudo, né? Que a gente vai falar aqui. Mas estar perto é muito bom. Então vamos, final de semana, vamos descer os dois pra ir na pracinha, sabe? Assim, muito prático, muito... Dá a oportunidade deles conviverem muito mais. Sim. E você começou lá no Rio Grande do Sul como modelo, né? Como que você foi de modelo agora a influenciadora? Como foi esse percurso aí? Nem você sabe. Nem eu sei. Eu comecei como modelo, eu era muito uma menina do interior, assim, comecei muito jovem, porque me convidaram para participar de um concurso de beleza, que era muito famoso lá, que era da RBS TV, que é afiliada da Globo, e eu ganhei o concurso, era um concurso muito grande, passava ao vivo na RBS, 4.000 meninas,
E eu ganhei, e aí tinham muitas agências de modelo lá, e aí acabaram me chamando, e eu vim para São Paulo. Então, tive uma... Vou tentar... Nossa, você perguntou a carreira inteira, né? Vou tentar dar uma resumida. Então, tive essa experiência, morei fora, gostei de muitas coisas, algumas coisas não me fizeram tão bem, acabei desistindo dessa carreira, direcionando, né, na verdade, porque tudo a gente vai somando e vira experiência para nossa vida. E eu tive contato com o mundo da televisão, com bastidores. Eu gostava muito de gravações, porque eu não conhecia nada disso, né? Eu sou muito de uma cidade de 15 mil habitantes. Então, desde quando eu comecei a ter contatos, entrevistas lá no Sul, quando eu ganhei o concurso, eu já me apaixonei, assim, estúdio. Comecei a gostar muito. Mas era um amor pelo bastidor ainda, sabe? Não por estar ali na frente das câmeras, no palco. Exatamente. E aí entra toda uma questão psicológica, porque quando eu parei de ser modelo, eu tive todo um transtorno de distúrbio de imagem. E aí eu não queria mais aparecer em frente às câmeras. Então, na minha cabeça, a única possibilidade era realmente trabalhar em bastidores. Eu queria dirigir, eu queria... Passei a faculdade inteira fazendo isso. Eu não ia pra frente da câmera, porque eu não queria, não lidava bem com aquilo, queria meio que ser invisível. Tinha uma coisa, sabe? Tentando fugir de todo o estereótipo da modelo. E aí... Mas eu comecei a gostar. Toda vez que eu ia pra frente da câmera, eu gostava. E aí tinha que fazer as ceninhas interpretadas e eu comecei a ter intimidade com a turma. Então, a coisa deixou de ter um peso pra mim. E eu fui fazendo. E eu falei, quer saber? Vou fazer um curso de atuação, né? Comecei a fazer um cursinho aqui, um curso ali. Eu falei, não, eu quero profissionalizar isso. Eu gosto. E eu comecei a levar muito a sério. E me apaixonei. Aí eu fui pro teatro, focada também em teatro, bastidores... Mas gostava de atuar também. Trabalhei com Antunes Filho, fiz assistência de direção dele, que é um dos maiores diretores de teatro que o Brasil já teve, assim. Então, aprendi muito. E quando eu engravidei... Aí fui fazer novela também. Quando eu engravidei, minha novela estava no ar. Foi logo que eu terminei. Já estava com convites para fazer outras coisas e eu engravidei. E aí eu falei, tudo bem, faz isso, faz aquilo. Só que a minha gravidez foi uma gravidez de risco, delicada. E eu passei a gravidez inteira deitada. E ali que eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Já começou a bater uma dúvida profissional, né? Porque eu sabia que depois tinha um bebê junto. E o que eu faço? Muda Como tudo, que eu faço? né? Antes eu tava morando no Rio. Eu tava casada em São Paulo, mas eu ia gravar no Rio. Então você ficava nesse Exatamente. ponte aérea. E aí eu me perdi. Meu filho nasceu, eu não sabia mais o que fazer. Porque eu tentava conciliar alguma coisa, tentava conciliar e eu não conseguia me encontrar. Eu falei, e aí tinha uma coisa assim, não, vai amamentar, quando parar de amamentar eu vou ter um pouco mais de liberdade, vou conseguir sair mais. E aí os poucos contatos que eu tive com emissora, com produtora de elenco, sempre tinha uma coisa assim, ai, que legal, mas você tá com um filho pequeno, né? Eu falava, ai, que legal, pequenininho, né? E eu sentia... Não dá pra você fazer isso que você tá querendo fazer... Com um bebezinho. Com um bebezinho. E eu falava, não, mas eu tenho uma rede de apoio, eu consigo fazer. Mas tem eu senti uma dificuldade de voltar pro mercado de trabalho. E aí... E isso se estendeu, porque logo depois veio a pandemia. E aí, tô eu lá na pandemia, a gente lá, 9 meses morando no sítio. E eu, como é que posso ir pro teatro? Não tem mais teatro. Posso fazer novela? Não... Tudo não parado. Tem mais novela. E perdendo completamente, assim, o caminho. Até que eu comecei a brincar com essa história de... Eu gosto de... Todo mundo sempre falava, Fran, você é muito engraçada. Nossa, quando você conta história engraçada. E eu não me achava engraçada. Por exemplo, na minha trajetória de teatro, eu sempre fui a dramática. Sempre era a cena chorando, sofrendo. A minha personagem na novela estava descrita como uma personagem cômica e eu fiz ela dramática. Eu mudei a personagem, né? Tudo que era engraçado eu fazia. Talvez eu ainda não tinha habilidade de ver a graça e a leveza que as coisas podem ser. Para mim, eu estava muito bitolada, assim. E aí comecei a experimentar para mim fazer esses vídeos engraçados.
São tipo sketchzinhas, né? Sketchzinhas engraçadas, relacionadas ao meu dia a dia. E tem muito mais maternidade. Você é focada em maternidade? Não, mas é que a minha vida é muito maternidade. Não tem como, né? Com criança pequena, por mais que você faça outras coisas, a gente acaba vivendo muito isso no dia a dia. Veio muito forte, porque eu me entreguei muito pra maternidade. Era muito desconhecido pra mim. De criança pequena na minha família, eu tive a Rafa, né, filha do Roberto e da Tice, mas que hoje tem 13 anos. Eu não tinha nem... Naquela época nem passava pela... se conheceu, mas nem era uma... Era se imaginando ainda, né? Se encontrar pra brincar. E eu realmente me entreguei pra isso. Então, a única coisa que mais é presente pra mim é a maternidade. E eu sinto que as mães precisam disso, sabe? De rir um pouco da nossa desgraça, às vezes, digamos assim. Às vezes lá cansada, no meio da madrugada, amamentando, não consegue voltar a dormir, sei lá, assistir alguma coisa que te lembra em algum momento, assim, que aquilo vai passar. E que é gostoso, e que passa tão rápido. Então, acho que tem um pouco dessa... E também levantar algumas bandeiras. Se você vê, tem alguns vídeos que eu questiono algumas coisas. Por exemplo, mãe entende mãe. Mãe entende mãe, mas mãe julga muito mãe. Porque acha que tem uma fórmula perfeita, ou porque funcionou com seu filho, com o outro não vai funcionar. E tem que ser exatamente com o outro, e todas as regrinhas que são impostas, né? 0 telas, não pode chupeta, não pode isso, não pode ter que amamentar até 2 anos. Que você fala, qualquer coisinha que você sai, você é uma péssima mãe, porque você fez... Então, tem muita coisinha que tem que levantar essas bandeiras mesmo, que a gente tem que falar sobre isso pra amenizar. Mas é legal que é isso, toda a sua bagagem, né, tipo, de modelo, depois atriz, te trouxe até aqui agora como influenciadora, mas com toda essa bagagem de atriz por trás e fazendo rádio e TV, então na produção dos conteúdos, e que fica demais, assim, ficou sensacional. E com essa pegada de humor que você achava que não tinha. E eu gosto de editar, né? Eu trabalhei muito tempo em edição. Então, o combo completo, então. Eu gosto de editar, eu sou chata, assim, eu fico testando, vendo e buscando o melhor jeito daquilo funcionar. Eu tenho um feeling do que precisa. Não, essa trilha não combina, essa trilha vai. E o que eu não entendia muito bem era a linguagem. Por exemplo, atualmente, entendo muito a linguagem do Instagram. Sim. A do TikTok eu ainda tô assim, ó. Eu também ainda tô perdida. Calma. É que é outra geração, né? A gente já tá meio ultrapassada ali pro TikTok. Caramba, muito ultrapassada. E eu falo, eu tenho que então eu também tenho essa dificuldade de entender, porque a linguagem do Instagram não funciona no TikTok. Não Aí você bota uma coisa bomba, viraliza no Instagram, coloca lá no TikTok, tem 200 visualizações. Eu falei, nossa, família, viu? Só. É bem isso, né? É bem isso. E às vezes você faz uma coisa que você fala no TikTok, viu uma trendzinha, viraliza. Você fala, gente, mas isso? Eu não passei por essa experiência. E outro dia eu fiz um negócio. Aí eu fiquei assim, não é possível. Não é possível que isso viralizou. Sabe, um filtro, Eu falei, gente, não entendo. Pra mim foi isso. Não entendo, não consegui entender ainda, mas entendo o Instagram. Então, Instagram, YouTube, tem tantas outras coisas, né? Então, mas eu sigo lá fazendo testes, assim. Uma hora, quem sabe? Uma hora vai, né? Uma hora a gente se acha por aí. Bom, a gente começou a entrar nesse assunto de maternidade, então vamos entrar mais um pouquinho. Mas agora chegou a hora do nosso quadro Balas Sortidas com Frutella. Coloca aqui na tela pra gente. Bom, como eu falei lá no começo, teremos um quadro especial, que é esse daqui, que é o Balas Sortidas com Frutella. E assim, gente, Frutella proporciona os melhores momentos em família. Liberdade de dizer sim a momentos de alegria, de prazer, sem culpa ou qualquer tipo de preocupação. Sair do planejado, viver aventuras, porque dizer sim leva a gente a ter um mundo mais colorido, mais mágico, e tudo isso com Frutella. Então, Fran, vou te explicar agora como que vai funcionar esse nosso quadro, tá? É só comer as balas e É só comer e é isso, e ser feliz. Tá ótimo. Temos aqui um super pote, né? Um super baleiro, recheadíssimo com as balas sortidas, que são a Frutella Fruit Mix. Então, tem um monte aqui. Ó, gente, eu não sei se vocês estão vendo na câmera ali.
Quanto mais escura a embalagem, a pergunta é mais picante ou não? Aí eu vou pegar só as amarelinhas. Assim. Tudo igual, só as amarelinhas. Não. Aqui tem vários sabores, né? São sortidos, então temos morango, laranja e limão. E as balinhas estão numeradas. Cada número ali é uma pergunta que a gente tem preparada para você. Então, é o seguinte, você vai pegando uma bala por vez, e aí você me dá a bala, eu falo qual é o número, e a nossa produção vai colocar a pergunta aqui na tela. Mas fica tranquila, vai ser de boa. Tô muito tranquila, deixa eu beber uma água. Fica tranquila, se prepara. Conta, Fabiana. Eu vou fugir da limão, tá? Você quer que eu conte? O Leandro tá falando, conta, Fabiana, conta. Porque era pra ter mais bala. Mas é que assim, chegou em casa faz um tempo. Aí eu fui comendo, ele só foi ficando papel pela casa. Mas ainda tem bastante, gente. Calma, tá? Olha quanto. Vou contar que a produção também Não, já tem umas ali escondidas na produção também. Então vamos lá. Posso escolhe pegar? Uma. Não vou pegar. Amarelo é limão? Não rola. Vou pegar essa aqui, rosinha. Tá com cara de meiga. Deixa eu ver. Pergunta 3. Pode colocar na tela pra gente. A gente sabe que a rotina é muito importante. Que momento você saiu da rotina com seus filhos e foi incrível? A gente tem essa coisa, né, de rotina, horário, tal, e às vezes a gente não quer muito sair daquilo, e às vezes tem momentos que sair da rotina muda tudo e acaba sendo até mais incrível o dia. Eu acho que os momentos que mais vale a pena fugir da rotina é quando envolve experiência com a família, conexão. Uhum. Ficar mais tempo com a avó, ficar mais tempo com o pai e a mãe, fazendo alguma coisa muito especial. Uhum. Criar memória, sabe? Pra mim, é ali que tá. Então, às vezes, você é bitolada, você corta um super momento que poderia acontecer, porque não tem que, em 5 minutos, já tem que estar escovando o dente. O horário tem que dormir. E o pai tá lá, lendo um livro, e tá tendo um momento mega especial, depois de um dia de trabalho, conseguindo esse momento de presença e conexão com o filho. Então, pra mim, esse é o momento em que eu falo, deixa. Tá tudo bem. Deixa curtir. Uhum. Vale a pena. E às vezes é uma horinha aqui, uma horinha ali, que não vai mudar tanto, assim, né? A gente, eu e meu marido também, a gente percebe muito isso em relação à família. Porque às vezes a família não consegue estar presente tanto em alguns horários que estaria dentro da rotina dela. Então, assim, lógico, não dá pra de segunda a sexta-feira, todo dia, ela sair do horário de dormir, da rotina, porque vai atrapalhar todo o desenvolvimento dela, escola, tudo. Mas, às vezes, assim, um dia, ou chega um final de semana, vai ficar até um pouquinho mais tarde, é um aniversário de família. A gente fala, amanhã é sábado, dorme até um pouquinho mais tarde, muda um pouquinho aqui. E é isso, vai ter esse momento de conexão que é muito importante. Então, é isso, tem momentos que vale a pena e é importante. Até porque, pra gente não ficar naquela coisa também tão engessada, né? Uhum. Que cansa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter essas mudanças, de ter coisas diferentes, de ter opções. Então, eu acho que a criança vai se adaptando também. Não pode ser uma loucura, ela tem que ter uma previsibilidade ali. Mas eu acho que de vez em quando dá essa quebradinha. Eu acho que a criança gosta da segurança que a rotina dá, de saber o que vai acontecer. Sim. Mas, se você nunca quebra, e você ensina também uma rigidez que não é saudável para a criança. Uhum. Então, eu acho que se permitir ter esse momento doce. Aquela que faz, é muito importante. Bom, próxima pergunta. Pega aí pra gente. Eu vou testar. Esse é limão, né? Esse é limão. Pergunta 5. Essa é meio parecida, mas é diferente. Teve algum dia que tudo saiu do planejado, mas que acabou sendo muito mais legal, um dia muito mais legal? Sabe assim, nossa, amanhã a gente vai fazer piquenique no parque. E aí chove. Só que aí você acaba mudando todo o planejamento e às vezes o dia foi mais legal do que você tinha planejado antes. Várias vezes. Eu acho que várias vezes aqui a pergunta é da expectativa e realidade da mãe, né? Porque várias vezes você faz uma mega programação, vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo. Né? Já no primeiro, já não corresponde ao que você imaginou e o dia vai para um caminho completamente diferente. Não sei se eu lembro de alguma coisa específica. Mas isso acontece tanto, né? Porque a gente acha que a gente acha que a gente tem controle, a gente planeja, faz isso. E aí acaba acontecendo tantas coisas ao longo do caminho e a gente vai tendo que ir adaptando e mudando. Que faz parte.
Acontece. Eu tô pensando, se eu Específico lembrar, daqui a meia hora, no meio do pod, eu vou estar assim, lembrei um momento específico. Mas acho que é isso, dificilmente a coisa vai planejada 100%. Sim. A gente tenta, né? A gente tenta teimosa. Mas eu acho que se a gente encara com leveza as mudanças, facilita muito, né? Porque se a gente quer muito seguir tudo à risca, e aí qualquer coisinha que sai já nos deixa chateado. Então, eu acho que é flexibilizar mesmo e seguir conforme a carruagem toca. Vamos para a próxima pergunta. Limão de novo. Limão de novo? Você sentiu que tá tranquilo, né? Pergunta 9. O que a sua filha ou filho, né? O que os seus filhos te pedem que você diz sim com um sorriso de orelha a orelha? Beijo, um abraço. Eles são muito fica carinhosinhos. Mais um pouquinho comigo. Aí tem o mamãe dorme comigo, que esse não é de orelha a orelha, mas assim, que dá uma vontadezinha, né? Você pensa, vai crescer. Mas eu acho que beijo e abraço. Mamãe, fica mais um pouquinho comigo. É gostoso. Você sente o carinho ali, né? É gostoso, exatamente. Uma delícia. E vamos para a última perguntinha. Só mais uma, vai, pra gente encerrar. Para fazer todas as cores e sabores. Você escolheu todos os sabores aqui. Última pergunta é a 4. A maternidade te transformou em uma pessoa melhor? Ai, acho que sim. Com certeza. Como mãe, como mulher, como ser humano? Porque eu acho que a maternidade abre o panorama, né, da vida. Você tá pensando aqui, mas o mundo é... Então, antes da maternidade, você acha que você sabe o que é o amor. Aí, quando o filho nasce, você fala, meu Deus, é muito maior. Aí, o segundo filho nasce, você fala, o amor é muito maior. Então, acho que tudo redimensiona após maternidade, né? Algumas coisas que você já tinha quase que uma... Eu não sou de fixar muito opiniões, né? E ter muitas certezas. Eu fico sempre aberta. Mas aquelas coisas que eu achava que eu tinha certeza... Sabe? Desde coisas... complexas, mas simples, como, eu sou assim porque isso aconteceu na minha infância. E minha mãe devia ter feito isso. Aí, quando seu filho vai crescendo, você vai... Não. Cada criança é única, não tem como... Tem um manualzinho. Não tem uma regra, não tem um manual, não tem nada que pudesse. Eu tenho certeza que meus pais estavam fazendo tudo que eles... O melhor que eles podiam e sabiam, né? Só que quase 20 anos antes que eu, porque antes eles eram... E a gente tem uma ideia de que nossos pais sabiam muito. Quando a gente é pequena, a gente acha que nossos pais sabem tudo. E hoje eu olho meus filhos tendo essa certeza pra mim, eu falo, tadinhos, eles mal sabem eles que eu não sei nada, entendeu? Não tenho todas as respostas. E aí você entende que teus pais também não tinham e ainda eram muito mais jovens que você. Então, tudo, todas as questões, valores, eu acho que fixa realmente as coisas importantes, fundamentais da vida, me transformou numa pessoa, acho que mais sábia. Eu acho que a chegada de um filho que traz tanta responsabilidade muda... Não tem como não mudar tudo, assim. Acho que muda sonhos, perspectivas de vida, planejamento, opiniões. A gente acaba, assim, como a gente fala, pagando a língua. Muitas coisas que a gente fala, imagina, quando eu tiver filho eu não vou fazer isso, isso e aquilo. Nossa. E aí a gente... Um mundo idealizado, né? Então... mas com certeza a maternidade transforma, não tem como passar por isso e sair ileso, sabe? Não tem como, não tem como. Até o protagonismo, né? Que você, desde pequeno, você fica, né? Minha vida, quero conquistar a minha independência. Né? De repente, você não é mais protagonista da sua vida, tem um outro serzinho. Eu acho que tira um pouco do nosso egoísmo, né? Muito. Porque a gente tá fazendo ali na nossa vida tudo pra gente, o que é melhor pra mim. A partir do momento que você tem filho, você tá pensando no que é melhor pra ele. No que é melhor pra vida dele ou pra vocês juntos. Claro que em alguns momentos você vai pensar em você, mas não é mais só você, né? Não, ensina e pra sempre. Humanidade, né? Empatia com as pessoas. E como as crianças nos ensinam, né? O tempo todo. Porque
Às vezes a gente tá ali achando que tá tudo assim, a criança vem e te fala uma coisa tão, às vezes, tão simples. E é isso, às vezes, a simplicidade é tudo, assim, da criança. Então, e a criança é muito verdadeira também. Então... Tava lembrando agora que, às vezes, eles falam algumas coisas que a gente fala, nossa, por que a gente muda, né? Por que a gente perde essa inocência? Por que a gente perde essa pureza? Né? A gente vai se transformando, mas olha, na essência, a criança é tão lindo. Sim. E eu acho que a gente se conecta com isso também. Sim. E eu acho assim também, não sei com você, mas pra mim, eu perdi um pouco daquela coisa de brincar de criança. Antes da minha filha nascer, né? Sabe assim, tem um monte de criança na família e tal, e eu ficava meio, meio vergonha, meio, não vou fazer isso. Com a minha filha, depois que ela nasceu, imagina, eu quero rolar, eu quero fazer tudo, eu quero subir nos brinquedões com ela, traz um pouco essa criança interior de volta, né? A gente, sei lá, acho que aproveita mais a vida depois. Pra mim era bem esquecida essa criança. Não porque eu fomentava no teatro, mas eu tô dizendo assim, meu contato com crianças, eu nem achava, assim, aquela coisa, seu sonho é ser mãe. Eu quero ser mãe, mas eu não era meu sonho ser mãe, eu nem sabia exatamente como que eu me sentia com relação a isso. E eu não era, por exemplo, o Ricardo sempre foi, meu marido, sempre foi o que chega e tem criança e começava a brincar e se envolver e entrava nas brincadeiras e eu ficava meio, criança. Mas eu não ia, né? Tipo, legal, distante de mim, sabe? Faz bagunça, grita. Eu era exatamente igual, eu super entendo. O meu marido também, ele é super, tipo, com criança, as crianças adoram, né? E eu, tipo, nossa, as crianças te adoram, né? Mas nunca também fui de brincar, interagir. Eu vejo a minha irmã, ela ainda não tem filho, mas ela é muito assim com criança. Tipo, ela vai, né? Eu nunca fui essa pessoa, mas depois que tem filho, sei lá, mudou muita coisa, assim. Parece que umas chavinhas ali que tinham umas travas, né? Umas vergonhas, uns medos, vão tipo, vão saindo tudo. Super, concordo. Ai, gente, chegamos ao fim do nosso quadro. Não do podcast. Falei, gente... Tipo, calma, a gente ainda tem muita coisa pra conversar. Mas chegamos ao fim do nosso quadro Bala Sortida com Frutella. E assim, Frutella sabe da importância de viver com equilíbrio e de dizer sim pros momentos compartilhados em família. Eu amo, gente. Frutella fez parte da minha infância, assim. Eu lembro na escola comprando Frutella. Eu e minha irmã, ela preferia essa, eu preferia aquela. Lembro muito, fez muita parte da minha vida, assim, né? Aquele sabor inconfundível de fruta. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente tem aqui várias opções, vocês verem aqui. A gente usou aqui no nosso baleiro o Fruit Mix, que é aquele pacotinho ali, ó. Pega pra mim, Fran, por favor. Que é esse pacotinho aqui. Você já conhecia do pacotinho? Não. Que tem as opções sortidas, né? Então, esse aqui eu falei do laranja, limão, morango. Aqui, ó. Mas, enfim, tem uma infinidade de opções. E, além de ser delicioso, sempre tem um algo a mais, né? Que eu falei, tem esse sabor inconfundível da fruta, né? A maioria das balas tem vitamina C e são feitas com suco de fruta ou contém leite. Então, por isso, permite dizer mais sim a grandes momentos. Inclusive, para quem tá aqui nos acompanhando, temos um QR Code aqui na tela, ou se você tá só nos escutando, também tem um link aqui embaixo na descrição, para você já garantir a sua frutella ou as suas variedades. Eu garanto a minha, garanto. Já garante? Não, você vai. Calma. Eu já tô assim. A gente não acabou ainda, só acabou o quadro, não acabou o podcast. Não, fica à vontade, agora pode comer, fica à vontade, que a gente já fez as perguntinhas aqui. Mas agora, vamos continuar. Você falou que não era um sonho seu ser mãe. Mas em que momento, como que aconteceu? A sua primeira gravidez foi surpresa, sem querer? Ou teve um momento que virou essa chavinha na cabeça do tipo, acho que agora tô pronta pra isso? Eu e meu marido, a gente ficou muito tempo juntos até pensar em filhos, né? Logo no início, quando a gente casou, a gente falou assim, vamos dar muito tempo, tipo, 2 anos. Muito tempo, muito 2 tempo, anos. né? Como a gente vai mudando? Não, uns 2 anos curtindo o casamento, é bastante tempo, e a gente tem filho. 2 anos passou voando, e a gente nem pensava, a gente tava curtindo o casamento, a coisa de morar junto, de ter nosso apartamento, brincando de casinha. Mas teve um momento em que a gente
sentiu a vontade de ser uma família, sabe? Tem uma virada de chave? Tem uma virada. E a gente tava 7 anos junto quando isso aconteceu. Então, olha, os 2 anos. Foram 7. E aí teve um momento, eu só tava esperando quando que eu iria liberar realmente. E foi muito rápido, eu não esperava. Fui pega de surpresa no sentido de, tipo, eu liberei, no mês seguinte eu estava grávida. Então, foi muito rápido. E eu, de repente... Não tava nem 100% preparada, né? Não tipo tava. Assim, todo mundo fala, vai demorar. Que é normal. Pensem daqui a 6 meses. E eu fazendo 1000 planos. Eu lembro que na época, uma amiga minha falou assim... Mas você tá programando... Não, porque daí eu vou engravidar mais ou menos nesse mês, aí vai nascer tanto. Ela falou, você tá fazendo muito plano, né, Fran? Você sabe que não pode acontecer tudo diferente. Mês seguinte, eu grávida. E eu assim, ai, meus planos. Já começa... Já desde o começo ali, já foi por água abaixo. Exatamente. O planejamento. Mas foi no melhor momento, que era pra ser do jeito que foi. Foi incrível, acho, pra gente como casal, como família. Completou, foi lindo. Fechou, assim, ainda mais com a Estelinha, assim, eu sinto que a gente... Uniu ali ainda mais. E que a gente se completou. Sim. E você falou que teve uma complicação ali na gravidez, teve que ficar de repouso. Foi na primeira, isso? Isso, foi na primeira. O que aconteceu? Eu, na primeira, eu tive 2 sangramentos. Eu sou diabética, né? Então, sou diabética tipo 1, faço insulina. Então, desde o início, eu sabia que... Isso antes já da gestação? Antes da gestação. Eu já sabia que seria uma gestação que eu tinha que ter mais cuidados. Poderia ser alguma coisa mais de risco. Então, as complicações que eu tive não tiveram a ver com a diabetes, mas a diabetes sofreu um pouco por causa disso. Então, o que a gente sabe de diabetes? Que ao longo da gravidez inteira, a resistência à insulina vai aumentando, então você tem que aumentar as doses, tem que fazer mais exercício, tem que se alimentar muito bem, muito saudável, e eu fiquei deitada, né? Mas a complicação que eu tive 2 sangramentos, e eu descobri que eu tenho um útero irritável. Então, eu comecei a ter contração. Meu primeiro sangramento foi com umas 9 semanas. Bem no comecinho. Bem no comecinho. E aí, eu tive um segundo sangramento bem mais pra frente, que é quando eu fiquei internada até um tempo. Mas com 18 semanas, eu comecei a ter contração. Nossa, muito no começo da gestação, né? 18 Antes semanas. da metade ali. E aí, comecei... médico dá remédio para tentar diminuir, e não foi até o final da gravidez, eu tendo contração a cada 3 minutos. Caraca. Noite e dia, deitada com contração. E nisso, o meu colo afinou, então eu tive que... tinha muita chance de nascer prematuro. De nascer muito prematuro. Então, no começo, eu até caminhava do quarto até a sala e deitava no sofá o dia inteiro da sala. Depois eu evoluí para ficar só no quarto, deitada. Eu tive um novo sangramento no dia de Natal, Natal da família, na verdade, que eu fui tomando todos os cuidados. Cheguei, deitei lá, mesmo assim, tive o sangramento. E aí fui internada, fiquei 10 dias. Não conseguiram parar as contrações. E foi. Então, me deu muito medo, muita insegurança. O tempo inteiro, eu passei uma gravidez inteira em estado de alerta, achando que qualquer coisa poderia provocar um nascimento prematuro. Então, aquela rotina de olhar, fiz 23 semanas, se nasce agora sobrevive, como que tá o bebê? E só ficar assim, só Quais mais são uma as semana, consequências? Só mais uma mais semana. uma. Então, a gente está estipulando metas, tem que chegar em 28, tem que passar de 30, vai passar de 32, passar de 34. Quando eu fiz 34, o médico falou, você quer fazer seu chá de bebê? Agora, se você ficar sentada, você consegue. Aí eu fiz o chá de bebê com 34, ele nasceu com 35. Foi assim, uns dias depois. Você conseguiu fazer foto, ensaio gestante, essas coisas? Fiz deitada. Deitada, mas aí eu fiz no sofá. Mas também com 34. Foi uns 4 dias antes dele nascer.
Porque ali a gente já tava tranquilo. 34... Se nascer é um prematuro ok, assim, né? Não é um prematuro extremo, né? Exatamente. Aí tava, o colo ainda tava ok, as contrações não tinham aumentado, tava estável. Uhum. E aí ele deixou eu fazer tanto o Os chá de ensaios. bebê quanto o ensaio. Uhum. Só que assim, deu... Acho que foi uns 2, 3 dias. Deu pra fazer um pequeno registro. Porque eu tenho uma amiga que... o dela, ela teve pré-eclâmpsia, nem tinha diabetes gestacional nem nada. Mas ela... 2 dias antes do ensaio de foto dela. Então, também foi prematuro, tudo. E ela falou, não tenho foto, eu não tenho nada. Tipo, só assim, uma foto ou outra que tirou em casa, tal. Não fez as fotos. Eu tenho foto desse ensaio. É isso, porque o resto Você já tava deitada mesmo. Deitada. E eu nem tirava, assim, porque chega uma hora que você não tem mais o que fazer, que dói as costas. Gente. Dói as costas, ficar deitado o dia inteiro, começa a não ter mais posição. E inteiro. grávida, não tem posição vira mesmo. Vira pra um lado, vira pro outro. Uhum. É desesperador. Maratonou Netflix. Maratonei. Assistiu séries, filmes, né? E aí as pessoas ainda falavam, aproveita que você tá descansando, porque depois... Mas só o estresse que você tava, não tava também tão só descansando, né? Toda a preocupação. Muito tempo, assim. E muito tempo num estado, numa vulnerabilidade muito grande. De medo, muito medo. Sim. Então, quando nasceu, foi um alívio, na verdade. Porque assim, agora deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Eu acho que o alívio começou quando eu já comecei a passar das 28. Não, 28 ainda não. Acho que ainda estava nos nervosa. 30. E a sua segunda gestação, como foi? Teve alguma coisa semelhante? Então, na segunda gestação, desde o início ele já falou, você não vai fazer atividade física, você vai tomar todos os cuidados possíveis, a gente já vai entrar desde o início com... medicação para segurar, para nananana. E também... E foi planejada? Foi planejada. 18 semanas. Exatamente com 18 semanas começaram as contrações de novo. Nossa. Só que a diferença é que, como na primeira eu tinha tido sangramento, eu tinha contaminado com sangue e o líquido amniótico. Então, irritou mais ainda o meu útero. Na segunda, não. Então, tava limpinho, tava mais estável, tava com as contrações, mas nada tava acontecendo. Eu tomava muito cuidado, mas assim, de repouso, acho que eu fiz umas 2 semanas. Ah, totalmente diferente. Totalmente diferente. E outra, repouso com o filho em casa, né? Exatamente o que eu ia fazer. O meu medo era isso, como que eu faço? Mas em algum lugar de mim eu achei que ia ser diferente. Que eu não ia precisar, que eu não ia ter contração. Quando começou, assim, foi... desesperador. Mas, por exemplo, do momento 1 que eu descobri que eu tava grávida, eu não pude pegar mais meu filho no colo. Pra não correr o risco de... Não podia. Eu fui pegar com 38 semanas meu filho no colo. Ele tava, quando você engravidou, ele tava com quanto tempo? 2. Ainda é uma criança que pede muito colo, né? Muito. E aí eu inventei que eu tava com um problema nas costas. Falei, não posso mais pegar. Mas você imagina que por 8 meses, 9 meses, eu não peguei ele no colo. Eu sentava, às vezes ele ficava e se apoiava muito, não podia, demorei pra ter. E ele era um menino no meio da pandemia, né? Porque eu engravidei ali na pandemia, em maio. Então a gente estava muito junto, estava no sítio, família, o tempo inteiro, dedicada a ele. De repente, não pego mais ele no colo, tomo uns cuidados. E eu fazia tudo, eu tava sem babá, eu tava assim... Eu sempre fui muito, eu quero fazer tudo. Eu quero trocar fralda da comida, blá, 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 eu acordo à noite, eu vou... no início tinha babá e o Ricardo fala, mas por que a gente tá pagando uma babá se você faz tudo? E eu falo, mas eu quero fazer. E eu tava sem, tanto que eu tava já muito tempo sem babá. Quase 1 ano sem babá, e aí eu engravidei. E aí eu fiquei, não podia nem pegar ele no colo. Aí que eu precisei de ajuda. Teve que Só que aí ele sentiu, tanto a minha distância, quanto entrar essa nova pessoa. Por que tem essa nova pessoa? Por que não é mais a mamãe que, né? Não podia nem carregar ele pra botar no berço, nada. Então, isso foi um desafio, era uma preocupação que eu tinha com a segunda gravidez. Não ficou tanto de cama, né? Tanto de repouso, mas teve essa... Que na primeira você não tinha uma criança pra se preocupar ali. Mas na segunda eu curti estar grávida, eu consegui, sabe? Foi mais tranquilo, muito assim, mais.
de cabeça também, né? Por não estar tão tensa ali naquele Muito. momento. Até por saber, talvez, assim, o primeiro deu tudo certo no final, tal. Acho que dá uma tranquilizada. E não nasceu prematuro? Não. A Estela nasceu de 38. 38. Como eu sou diabética, os médicos nunca deixam chegar nas 40 semanas, porque tem um risco muito grande e o bebê já tá pronto para nascer. Uhum. Então, a ideia era esperar até 38 semanas, e aí, se não nascesse naturalmente, então a partir das 37... eu comecei a caminhar, comecei a fazer mais exercício, brincar, pegar ele no colo. Foi esse o momento. Cortaram a medicação para ver se o parto vinha natural, porque o meu primeiro foi parto normal. Uhum. E um parto muito rápido, cheguei já com 4 centímetros de dilatação. Aconteceu tudo muito rápido, muito certo, assim, e todo mundo achou que, nossa, você vai cuspir o segundo. E aí, não nasceu, não entrei em trabalho de parto, nada aconteceu, nada de bolsa, e eu fazendo vários exercícios com 38 semanas, aí o médico falou, não, a gente não pode deixar passar. Então, por mais que você está tentando, a gente vai induzir, mas eu tenho muita convicção que vai vir de parto normal. Não. Não rolou. Não. E isso tá contração desde as 18 semanas. E aí contração desde as 18 semanas, me cuidando pra caramba. Eu falei, nossa, eu podia ter pulado a gravidez inteira, mesmo com as contrações, que não ia nascer. Mas, pra gente ver como cada gravidez não tem como, diferente. Pesa muito histórico, então podia muito acontecer na segunda. E aí, com 38 semanas, aí a gente induziu. Só que eu cheguei numa sexta-feira, 6 da manhã, nasceu no sábado, às 2 da tarde. E eu passei mais de 30 horas tentando fazer nascer, até que já era muito tempo, eu já estava muito cansada, muito exausta, só comendo bolachinha, eu sou diabética, eu comecei a ficar fraca, e ele falou, eu acho que... horas sem dormir. Eu cheguei tudo. depois de 30 horas a meio centímetro de dilatação. Nossa. Foi isso. Meio aí você pensa, quanto tempo mais? E caminhando. Eu ia levar dias e não tem como. Vai dar ruim. Tem como. Uhum. E aí ele falou, Fran, vambora. Vai ser tão especial quanto, porque a gente tem essa coisa assim, mas foi tão especial, parto normal, família toda reunida. Foi tão especial quanto, a cesárea é tão especial. Uhum. Então deu tudo certo. O importante é que deu tudo certo, E eu experimentei os dois. Conheceu os dois. Que é ótimo também. E os dois pós também, né? Que a recuperação do parto normal, a recuperação da cesárea, tem todas as diferenças ali. E a recuperação da cesárea com 2 crianças. Com 2 crianças. Também tem isso aí, né? Que muda muita coisa. Bem diferente. E vocês, quando vocês decidiram ter o segundo, teve também um momento que falou assim, agora eu vou... Teve um momento. Foi um momento no meio da pandemia, a gente tava lá no sítio. Um momento em que eu tava, tipo, o que eu faço da minha vida profissionalmente? Tudo parado. Tudo parado. E a gente tava precisando de coragem. Porque, a princípio, a gente queria emendar 2 muito próximos. O Ricardo, quando a gente se conheceu, casou, ele falava, eu quero ter 4 filhos. E eu falava, eu quero muito ter 2. Eu acho que dá trabalho. Eu acho, né? Aquela coisa distante, eu não tenho a menor ideia. E ele queria 4, convicto. Quando a gente teve 1, ele falava, 1 tá bom. E aí eu, não, mas é importante ter irmão. Ele, eu sei, eu amo meus irmãos, é muito importante ter irmão, nossa. Mas a gente... Aí começa todas as coisas. Mas a gente vai ter um filho porque a gente quer dar um irmão ou a gente quer um segundo filho? Milhões de coisas. Mas já passou dessa fase. Já desfraudou. Você não quer começar de novo. Vai batendo a preguiça. Vai vendo que cada fase dá mais trabalho. Então, a gente precisou de um empurrão. Um empurrão que parou tudo na pandemia. E a gente estava lá no interior. E eu falei, vamos liberar. Pode ser que demore. De novo, foi rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. Eu brinco porque... a gente acompanhou, e agora a Fábio veio aqui, você deve estar muito por dentro de toda a dificuldade que ela teve para conseguir engravidar. E a gente brinca que a gente devia fazer uma junção aí, porque eu engravido muito rápido e aí é um perrengue a gestação inteira. Ela demora e a gestação é super tranquila. Ela de gêmeos, estava lá, sol, piscina, até 30 e poucas semanas, e eu de cama desde a 18ª. Então a gente fala, bom... Cada um com os seus perrengues aí, seus perrengues e com as suas dificuldades.
Cada um... E é isso, e às vezes uma gestação não é igual a outra da própria pessoa, não tem muito como saber, muda muita coisa. Não é porque teve um parto normal que vai ter o segundo, né? Muita coisa pode mudar, né? E a amamentação? Pra você, como que foi? Ó, a amamentação, eu achei que era uma coisa natural da mãe, que acontecia de forma super tranquila, instintiva. O filho bota o filho no peito, ele vai mamar, vai ter aquele momento feliz e pleno da mãe, conectando. Aquela foto, olho, né? Olho no olho. Eu tive isso também, mas o meu início, coisa fisiológica, a gente não conhece o nosso corpo até passar por isso. Eu tive o momento que libera, que desce o leite, que é uns 2 dias depois do parto, assim, o meu vem muito potente, mas numa potência que eu fiquei com o peito desse tamanho, quadrado, empedrado, duro. E aí meu filho não conseguia mamar e eu urrava de dor e eu não sabia o que fazer. E aí, como não tinha outros bebês e eu não tinha nenhum conhecimento, cada um na família vem e fala, não, faz assim, vai, você tem que tomar banho quente e ficar estimulando no banho quente. Não, você tem que colocar gelo pra... Até que eu falei assim, eu dei uma surtada no meio da noite, eu falei, eu preciso que alguém que saiba o que tá fazendo. Pra eu acreditar em alguém, porque eu ia tentando técnicas e bateu o desespero. E aí uma enfermeira veio, me deu uma aula de massagear, desempedrar. Eu urrei, chorava, mas saía litros de leite, tudo empedrado, febre, quente, aquelas manchas vermelhas, sabe? E ela me deu uma aula de como colocar meu filho do peito, como que é a pega, como você estimular, como... Por exemplo, a minha mãe, a vida inteira, ela acreditou que... Quando perguntou como foi a amamentação, não, a Fran era muito preguiçosa, ela dormia no peito e não mamava, e aí ficava lá horas. Depois que ela teve essa aula comigo e viu, e ela falou, é claro, você estava com sono, eu te empacotava. Deixava bem quentinho, gostosinho. Gostosinho, é óbvio que você ia dormir. E ela tinha uma experiência bem ruim com a amamentação, porque ela teve esse mesmo início, assim. E para ela foi muito bom ver. Ela se perdoou por muita coisa que ela sentia na amamentação. Depois de me ver, ela fala, entendi agora. E foi isso. Então, eu tenho esse primeiro momento que, quando eu engravidei da Estela, e eu falei... Agora vai ser. Agora eu tô preparada, agora eu sei tudo que vai acontecer. Eu já vou me preparar. Já chamei a enfermeira, falei, no dia 2 você vai estar lá. Eu falei, aconteceu tudo de novo. Tudo, mesmo sabendo. Porque realmente, é muita quantidade de leite. Né? A descida de leite é... Gente, a enfermeira veio vários dias. Ela passava horas massageando para tentar desempedrar. E não é que é muito tempo. Levou uns 8, 9 dias até que o corpo entendeu. Na verdade, você precisa entender... Ele regulou a produção, né? Quanto seu filho precisa de leite para quanto vai produzir. Então, nisso tem vários truques. A coisa de usar top apertado. Porque, por exemplo, enquanto não deixar a água quente cair para não estimular mais. Não estimular. Por exemplo, enquanto você tem espaço físico... E enchendo, porque ele não sabia o quanto beber. Eu podia amamentar quíntuplos, eu acho. Aí, se você coloca o top apertado... Gente, pelo amor de Deus, vão dar uma pesquisada e chamem uma enfermeira. Mas tô dizendo, você dá uma inibida, porque não tem mais pra onde botar leite, um top. Eu usava uns 4 tops. O peso também influencia. E aí isso eu entendi. Então, na segunda foi, mas eu precisei mais ainda. Achei que ia dar conta sozinha também, não... Então, tive esse momento depois dos 15 primeiros dias, assim, aí embarcou e eu tive meu momento mãe plena, feliz, amamentando. Aí foi tranquilo dali em diante. Você amamentou até quanto tempo? Os dois, o Arthur até 8 meses, a Estela até 9. E aí foi esse período todo... Foi. Tranquilo depois. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa, que ali com 8 meses eu já precisava estimular muito e pouco leite saía. E aí ele ia começando eu precisava complementar e começaram a preferir. Os dois foi mais ou menos a mesma coisa. Eu aproveitei natural, o momento assim. Para falar. Eu emagreço muito, afeta muito também a diabetes, a glicose, então... porque você tá ali produzindo, né, o tempo todo. É como se eu corresse maratona todo dia. Influencia muito na saúde, tudo. Esse mundo diabetes com gravidez também é uma parte, sabe?
Por exemplo, Muda a muita gravidez coisa. inteira, eu fui aumentando as doses de insulina e regulando muito a minha alimentação. Nasceu, instantaneamente mudou completamente o padrão e eu comecei a ter hipoglicemia. De acordar no meio da madrugada, no dia do parto, na primeira noite, às 3 da manhã, assim, com 30 de glicemia, quase, sabe? Uhum. Muda o padrão. E aí você vai amamentando, é como se todo dia você estivesse fazendo atividade física. O seu corpo tá produzindo, ele tá queimando energia. E Sim. aí para de amamentar, muda de novo. Então... ficou numa... Fora os hormônios já da gestação, né? Que engravida, bum, aquela carga de hormônio. Nossa. Parto, pum, acaba tudo. Então, tipo, mexe muito. Até na questão do puerpério. Você teve uma questão, assim, muito forte Eu tive no puerpério? blues forte. Teve? Tive. Tem gente que fala assim, de chorar sem saber por quê. Eu tinha horário pra chorar. Eu tinha um horário, assim, chegava o final do dia, eu chorava e eu não sabia nem mais por que eu chorava. E aí me culpava por estar chorando, né? Porque aí vem tudo junto. Gente, eu tô vivendo um momento mais feliz. Eu olhava, falava... porque no primeiro eu não sabia também como que ia ser. Na segunda, a gente já tá preparado, exatamente. Então, eu olhava pro Arthur, assim, com dias... E eu falava, eu nunca tive... Eu lembro da sensação de, ao mesmo tempo, olhar e falar, pelo que eu vivia antes disso? O que me motivava na vida? Tá aqui. Eu falei, como que eu vivi tanto tempo sem ter meu filho, minha principal motivação, sem ter esse amor? Enquanto eu tava em paralelo, tinha aquele choro. O que eu fiz da minha vida? Não tinha nem... Era um choro e uma tristeza. Que eu falava, alguém me explica, gente? Tô louca? Porque eu tô muito feliz. E eu tô triste. Sentindo as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. E você não sabe o que fazer com aquele... Claro. Você se culpa por estar triste. Porque você fala, não posso estar triste, eu tô no momento mais incrível. É muito louco. Até me arrepia, assim, porque não tem como explicar. Não tem, só passando por isso. Só passando por isso. E ainda assim é diferente pra cada pessoa. Né? A gente tem algumas coisas ali que podem ser parecidas, mas cada um vai levar de um jeito. Às vezes, pra algumas pessoas acaba sendo mais pesado do que pra outras. E é isso. Só que eu acho que saber disso antes faz toda a diferença. Sim. Eu, um pouco antes do parto, o pediatra da minha filha, eu fui conhecer, antes de nascer tudo. E aí ele me falou isso, uma coisa que ninguém tinha me falado antes. Ele falou assim, ó, já te falaram do puerpério? Quando eu nascer, os seus hormônios que estão lá em cima vão despencar na mesma hora, do dia pra noite. Então, assim, não é que vai aos pouquinhos, não, do nada. Então, isso vai mexer muito com você, hormonalmente. Então, pode ser que você não sinta aquele amor à primeira vista pelo bebê. Tem mães que não sentem naquele primeiro momento, aí você vai se culpar por isso. Ele falou, saiba que isso é hormonal. Vai ter momentos que você vai querer chorar, que você vai se sentir triste, mas faz parte. Então, saber disso antes me deixou tranquila durante. Do tipo, eu falava, não, eu tô chorando, mas é por isso. Do que se eu não soubesse de nada, sabe? Eu ia ficar, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu ia ficar, tipo, desesperada. E eu, na gestação, eu também fiquei muito emotiva, que eu não sou. Então, eu falava, gente, os hormônios estão me deixando louca, porque eu não sou essa pessoa. Então, assim, já mexeram na gestação, então já deu pra eu entender um pouco do que seria. Mas o puerpério, realmente, aí fora todo o cansaço, a dor da amamentação, isso também junta ninguém explica, tudo. né? Só vivendo pra saber o cansaço que é o primeiro mês. Não, eu entendi o seguinte, depois que a gente é mãe, porque antes você fala, nossa, uma noite boa de sono é uma coisa. Depois que você passa por esse período de recém-nascido, que você entende o que é a privação de sono, hoje eu falo, gente, se eu dormir 5 horas seguidas, eu tô zero. É melhor do que eu dormir 8 horas picadas. Picar é difícil. E fora assim, também, dormir 8 horas, que sejam 8 horas inteiras com uma criança doente, você não dorme de verdade. Você tá com aquele sono ali, sempre um olhinho. Então, assim, quando você fala, se eu dormir 5 horas, mas aquelas 5 horas de verdade, minha vida é outra. Então, eu falo, gente, mas muda tanta coisa na cabeça. Dá um desespero, assim, de eu nunca mais vou dormir. Nunca mais eu vou descansar de verdade. Eu nunca mais vou dormir. Eu lembro que quando eu entendi a rotina das 3 horas da mamada, né? E ele nasceu prematuro, né? Então tinha que ser regradinho, certinho. Ganhar peso. E aí não é, legal, acorda de 3... Não acorda de 3 em 3 horas. É mama de 3. Você acorda, tem o tempo da mamada, porque você vai acordar, não.
Uhum. Você vai começar a próxima mamada, que inclui antes trocar fralda, blá, 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 3 horas depois do começo. Só que depois de mamar, tem todo um tempo de fazer arrotar, da criança dormir. Aí você vai pra sua cama. Tem o tempo de você... Que depois você fica, né, expert. Deita na cama e pá, dormiu. Mas no começo você tá preocupada, tá vendo, tá respirando, sabe aquela coisa? Ah, acho que tá tudo bem, não vai regurgitar, não vai... Conseguiu dormir. Dá 1 hora. Já tá na hora de fazer tudo. Você já tem que acordar, trocar fralda. Dá um desespero. Você fala, eu falava, quando vai acabar isso? Eu falava assim pro Leandro, eu falava, eu tô num ciclo sem fim. Eu não sei mais quando é dia, quando é noite, e parece que eu só tenho que dar mamada, mamar, trocar fralda, mamar, trocar fralda, mamar, trocar... É realmente... E parece que não tem fim e que o resto da sua vida vai ser assim, né? Tipo, quando você começa a sair um pouco desse esquema, começa a aumentar o tempo, espaçar o tempo entre as mamadas... Aí você começa a entender que as coisas vão mudar, mas naquele começo, e você já tá hormônio, tudo, é desesperador. É desesperador. Eu tenho uma lembrança de uma noite que o Arthur tava dormindo na caminha acoplada, e eu sempre levantava, trocava, nananã. Aí o Ricardo acordou, pegou o Arthur, que começou a reclamar de fome, e eu tava sempre... ele fala que eu sou a princesa ervilha. Meu sono é muito leve. Princesa ervilha. Ele fala, ele tem certeza. Aí o Arthur acordou, resmungou, ele foi, trocou a fralda, preparou, tava tudo certo, com a almofada de amamentação, e eu dormindo. Aí ele colocou de volta no berço e ele me puxava assim, pela mão, e eu deitada, e eu, não, eu tô indo. E ele me puxando pela cama, assim, pra tirar, porque tava de um lado a cama, e ele me puxando pela perna e pelo braço. Fran, você precisa. Ele me sentou, assim, ele falou, você precisa dar mamar. E eu, tem que limpar, tem que botar fralda, tem que... Ele, eu já fiz tudo, você precisa dar mamar. Eu não posso fazer por você. Essa parte é só sua. Não posso fazer por você. E eu tava assim, zumbi. Exausta. Meu filho, no limite. com fome. Esgotada. Completamente fora do seu... A gente chega num limite ali, limite. Né? E você descobre que o seu limite vai muito além, né? É. O limite que você achava que era antes, preciso disso, preciso daquilo. Eu lembro de quando eu tava no limite, assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir. E aí, nesse começo, assim, que eu ficava no limite do cansaço. Aquelas noites que o bebê mama acaba de uma em uma, sabe? Acorda toda hora e tal. Eu lembro do momento que eu começava a, tipo, ficar com raiva, sabe? Aí eu chamava ele assim, meu marido, Leandro, pelo amor de Deus, tira ela de perto de mim. Eu não consigo ficar escutando ela chorar, tipo assim, eu preciso dormir. Aí dormia... E a culpa? Não, e a culpa, mas aí eu dormia, tipo, virava outra pessoa. Eu falava, meu Deus, eu no extremo do cansaço, eu viro outra pessoa. Você fica, tipo, transtornada, assim. Então, dormir é chato. muito necessário. Dormir é muito necessário. E aí também, minha rotina de sono nunca mais foi a mesma, assim. Por exemplo, é um desafio gigante chegar à noite e a gente jantar, Ricardo, 10 da noite, falar, vamos assistir um filme? Eu vou dormir no meio, ele já sabe. É impossível terminar. Eu durmo no cinema. Meu marido também. No cinema. Mas isso era antes de ter filho já. Desde adolescente, desde que eu conheço ele. Gente, dormi no cinema. Ele falou, paguei ingresso. Você tá dormindo no filme que você queria assistir. Alugando a poltrona pra dormir. Alugando a poltrona pra dormir. É inacreditável. Mas isso só depois de ter filho. Só depois de ter filho. Não, meu marido já é a vida dele, sempre foi assim. Depois então... de ter filho. Eu sei lá o que aconteceu. Não consigo mudar. É que qualquer momento é momento, né? Qualquer agora oportunidade. Tem toda uma preparação. Por exemplo, quando a gente vai pro sítio, tem sempre a rotina de à noite, todo mundo assiste filme junto lá com o Roberto. O Roberto já me põe do lado dele pra me cutucar. Porque ele sabe, não dorme. E às vezes eu vou lá pro cantinho lá atrás, a gente vai no cinema, ele olha assim e ele faz assim, ó. Né? Tá acordada? Tá vendo? Ah, então tá. Dá 15 minutos e ele... Porque ele sabe que eu vou dormir. Então agora, quando isso vai acontecer, eu já sei que eu como menos no jantar, tomo café, Coca-Cola, tudo pra que possa te manter acordado. E pouquinho, e fico com chiclete. Termina um, bota o outro. Sabe? Bater um sono, troca de chiclete. Mas o que é isso? Que pessoa é essa? E juro que acontece. Nossa. Eu sou esse ser. Fazer o quê, né? Não era. Não tinha nada a ver comigo. Eu sou a pessoa
energia, vamos fazer, vamos acontecer. À noite, pá. Não, e você tá falando que você é essa pessoa, você tem o quadro tipos de mãe. Que mãe você se classificaria, assim, né? Tipo, uma mãe organizada, preocupada, romântica, direta. Eu nunca sei responder qual a mãe que eu sou. E o Ricardo sempre vai e fala. Sem dúvida, ele fala, você é essa. Depois de ver o quadro pronto, né? Porque quando eu tô fazendo, é como se eu pegasse cada parte de mim e só levasse a um extremo. Entendeu? Eu já fui assim, mas eu também já fui assim. E aí eu só dou uma aumentada e eu sou todas aquelas mães. Todas estão dentro de mim. Eu acho que todo mundo acaba sendo vários tipos de mãe em diversas situações diferentes. A gente nunca é igual o tempo todo. Levo pra um extremo. E aí tem a minha avó, que você se inspira. Aí tem a minha mãe. Aí você usa um pouco as referências. Como que a minha mãe agiria nessa situação, sabe? Como que... E ele não tem dúvida. Por exemplo, tem uma que eu fiz da adaptação escolar que eu achei que eu era super a mãe, filho, dá um abraço, incerteza, sabe a mãe coach? Eu fiz a mãe que fala, você vai conseguir, a mamãe tem orgulho de você. Eu achando que eu era essa. Quando ele assistiu, ele falou, você é revoltada. A revoltada é a que bate, vocês têm que assistir esse vídeo, é a que bate na porta da escola, arrancaram o filho da minha mão, eu vou denunciar, hein? Eu vou denunciar. E ele falou, você é essa. E eu, o quê? Então, né? Nem consegue se visualizar ali. Sou aquela. Só um pouco exagerada, assim, só um pouco. E você falou que seu marido, antigamente, tinha vontade de ter 4 filhos. Ainda existe a possibilidade de mais filhos por aí? Não, ele até tem uns ataques, assim, quando eu falo em, agora seria a hora, né, de mais um. A Estela agora tá naquela fase de botar o bumbumzinho pra chamar irmão pra cima. E ela fica fazendo isso o dia inteiro. E eu falo, amor, zoando, né? Amor, e ele, de jeito nenhum. Estela, baixa esse bumbum. Ele mudou completamente. Ele eu não tinha noção do que era. Não tinha, então, a gente não tem noção ele fala, antes. Eu não dou conta. Eu não dou conta de nada. Eu não dou conta de atenção, não dou conta de financeiro, não dou conta de tudo emocional, é inacreditável. E também é aquilo, assim, você fala, eu vou dar conta de mais um, o tempo... É muita coisa. Mas é que antes de ter, a gente não tem nem um pouco essa noção. A gente só pensa, muitos filhos, família grande. Que legal, né? Não pensa no resto, né? No trabalho, no cansaço, nas noites sem dormir. Não dá. E depois você vai descobrindo, conforme vai evoluindo, que a parte início, bebezinho, é a parte mais fácil. É a parte mais fácil, não a parte mais difícil. A parte mais fácil. É que é só aquele baque inicial, né? Que você tem um choque de realidade, né? É tipo, pede pra sair, pede pra sair. Mas depois, quando começa a parte, né? Criança na escola, as coisas psicológicas, os emocionais, autoestima. A parte de educar mesmo, né? Educar, criar, transformar num ser humano e humano, sabe? E humano e preparado para o mundo, que é desumano muitas vezes. É muito difícil. É muito difícil. E fora se encontrar também, né? Porque a gente passa, aí não tanto pros pais, mas nós, assim, mães, a maternidade, a gente falou, nos transforma completamente. Às vezes a gente se perde em meio a tudo isso. Não, eu tô perdida até hoje, não sei cadê. Eu não tenho ideia. Continua perdida. Eu tô fazendo as coisas aí pra ver se eu me encontro, mas... A gente se perde, né? Porque a gente se entrega tanto. Prioriza outras coisas e a gente vai fazendo o que é possível. E são coisas que mudam, às vezes, até o nosso estilo, não só de pensar, mas até, assim, de se vestir, de se comportar, porque muda muito. E aí tem gente que acaba até se reencontrando como uma nova versão, ou tem pessoas que acabam realmente falando, eu tô perdida, eu preciso achar quem eu era, pra cada um processo é de um jeito, leva um tempo diferente. Mas a gente passa por tudo isso. Então, também, pensar sempre em mais filhos, você fala, eu vou passar por tudo isso. Quando que eu vou me encontrar em meio a tudo isso, né? Não, e é encontrar tanto você como pessoa, quanto você com o seu corpo. Também tem uma fase, né? Tem um momento, muito tempo, que você fala, que corpo é esse? Quem, né? E você fala, não vai voltar, parece que nada... E tem um estranhamento real, uma desconexão
sabe? Que você tá vendo, né? Por exemplo, pós-cesárea ainda que você nem sente, aqui tem uma parte que tá amortecida. Algum dia vai voltar a sentir, porque... mas no início é pior. Gente, inchada e peito. E tem um momento, pra mim, foi muito assim... Que corpo é esse? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Uhum. Né? E não é rejeição, você não rejeita, mas você tá tentando entender de verdade. E eu acho que tem aí você entender de verdade onde tá a mulher, né? Onde tá a esposa, quem é? Como deixar saudável todas essas pessoas que a gente... Eu tenho encaixar, né, tudo. A minha tendência, e eu fico lutando bravamente com isso, e eu acho que o meu Instagram é uma tentativa disso, de me ajudar, é me anular completamente para focar nas crianças pro que eles quiserem, para dar suporte, para dar apoio, para ser berço. E errado, né? Mas assim, é errado. Você não pode ser Você pode fazer isso, mas não completamente, Como né? que você vai ser só doação? Uma vez você se esgota, uma hora vai esgotar. Você precisa ter recursos, você precisa ter você mesmo, sabe? Você é muitas coisas. Você tem que ser alguém além de mãe. Sim, acho que essa é a questão, mas é que nem né? a pessoa que só foca no trabalho. Precisa ter uma vida pessoal, espiritual, pessoal, amorosa. A gente é um leque de coisas. A gente é vários tipos... Você tem vários tipos de Fran. Tem a Fran mãe, tem a... Então, eu acho que é isso. A gente fica numa fase muito só a versão mãe das nossas várias versões. E aí, tem várias versões que a gente tinha antes que parece que não fazem mais sentido com a nossa vida. Sim. E talvez nunca mais vão fazer sentido. Tem outras que ficam ali adormecidas, mas que você pode reencontrar. E tem novas que você pode descobrir. Então, eu acho que existe um momento, e para cada pessoa numa fase diferente, de conseguir saber que você, mãe, é só uma das partes da sua vida. E não é o todo. E aí você vai se reencontrando, achando essas outras versões, assim. Porque tem uma hora que os filhos, eles vão começa viver a se distanciar, né? E a gente tem que ter a nossa, aí, independente passou deles. todo esse tempo e a gente... Sou eu que tô esquecida há 20 anos. Eu não quero ter esse momento. Sim. Eu quero estar conectada comigo e quero cada vez mais colocar toda a minha vida em equilíbrio. Então, você fala, tô precisando dar mais atenção pra isso. Então, a gente vai botando, assim... sinais de alerta, sabe? Sim. Acho que eu preciso fazer mais aqui. Focar nessa área, naquela área. Porque senão a gente realmente fica muito perdida. Eu acho que não tem como você passar pela maternidade sem se perder pelo menos um pouco. Não tem como, que ali é uma mudança tão radical em tantas coisas. Pode ser que, sei lá, num segundo filho, num terceiro, seja mais fácil de se reencontrar, de passar por tudo isso, mas também não sabemos, né? Porque cada gestação é uma gestação independente. Mas eu acho que é isso, a gente passa por uma fase meio perdido mesmo, não tem como. Em relação a corpo, em relação a tudo. Tudo. Que é o que a gente falou, muda tudo, né? Mas muda pra melhor. Muda pra melhor, com certeza. Nossa, que melhor a gente versão. também falou, melhor versão mesmo. Ai, gente, a gente já tá aqui, ó, já falamos sobre tudo. Dá pra falar mais? Dá, sempre dá, né? Mas a gente já falou sobre tudo. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Ó, tem presentinho pra você. Claro, todas essas balas. Já tô entendendo. Temos presente de frutela pra você. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Fala pro pessoal que tá nos acompanhando onde eles podem te encontrar nas redes sociais. Bom, meu Instagram é @ffran. É um Fran com 2 Fs. Com 2 Fs. E, por enquanto, eu tô concentrada e focada lá. Tem o TikTok também, gente. Se vocês quiserem me dar um apoio lá. Fran_Fischer. Ele existe, está sendo trabalhado e pensado. Está lá. Então, também estou por lá. Se quiserem me dar umas dicas lá, podem me dar também. Tipo, que conteúdos vocês gostariam que eu fizesse aqui? Coisas assim. Mas é isso, é um prazer muito grande estar aqui. É muito bom, faz muito bem pra gente a gente rever tudo isso, né? Sim. Tantas fases, tantas coisas. Sim. É especial. Queria agradecer, então, mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. Esse papo que foi muito gostoso. Queria agradecer também a Frutela pelo patrocínio do episódio de hoje, pelas perguntinhas que tivemos por aqui e as balas que agora a gente vai comer agora na conversa que vai rolar nos bastidores.
Agora que o papo começa a ficar Agora bom, que a gente começa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos. Um beijo. Tchau.